Seja um grande homem de Deus, muito bom, Zé, rever você. E todo pregador, ele tem dois sentimentos. Ele tem um sentimento de muita alegria, de estar aqui, de ser um mensageiro, de poder conduzir a palavra de Deus, mas também tem um sentimento de uma grande responsabilidade, porque cada palavra proferida aqui, teremos que prestar conta. E eu peço que desde já você possa orar pela mensagem, para que cada um de nós possamos abrir os nossos corações e entendermos o que Deus quer para cada um de nós. E eu peço que você já abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Já foi dito aqui, meu nome é Rodolfo. Eu sou casado, tenho 2 filhas. Sou casado com a sobrinha de Zé. Tenho 2 filhas lindas, uma de 10 anos e uma de 4 anos. Daniel capítulo 3. Antes de lermos, eu queria dizer uma coisa para você. A lição do trimestre passado, na lição 3, para ser bem objetivo, falou que a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós começamos a viver os últimos dias. E esses últimos dias que estamos vivendo, o que nós precisamos é ter fé. A palavra fé, ela vem do hebraico, da palavra emuná. E emuná tem um significado de firmeza, de agarramento. Imagina só que você está morrendo afogado. E alguém agora vai jogar a boia para você. E você precisa de firmeza, você precisa de agarramento naquela boia. E o que nós precisamos para esses últimos dias é de emuná, é de fé, é de firmeza em Deus, é de agarramento em Deus, porque o futuro que se aproxima exigirá de você, meu irmão, e de mim também, uma profunda e intensa comunhão com Deus. E o que precisamos para esses dias é fé. É uma profunda e intensa comunhão com Deus. O título do sermão desta manhã eu coloquei como o que fazer diante de um decreto de morte. O que fazer diante de um decreto de morte. E vamos ler capítulo 3 de Daniel, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros e os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrarei e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens, de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Irmãos, essa história aqui é muito conhecida. O rei Nabucodonosor agora ele levanta uma estátua. A estátua tem 27 metros de altura por 2,70 de largura. E ele convida todas as autoridades da circunvizinhança para adorar aquela imagem que o rei tinha levantado. E eu fiquei me perguntando, mas por que ele chama essas autoridades? Porque as autoridades têm um poder de influenciar aqueles que ele lidera. Exemplo, o chefe
lá, o prefeito da minha cidade, ele tem o poder de influenciar os cupirenses. Então, a ideia de Nabucodonosor é assim, ó, a gente chama essa galera, e essa galera faz com que os seus povos adorem a estátua que o rei levantou. Só que o texto nos diz que, quando ouvisse o som dos instrumentos musicais, todos os povos tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. E tinha um negócio, um empecilho aqui, irmãos. Quem não fizesse isso, seria no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Era tipo assim, ó, ou você se dobra e adora, ou você morre. Não tinha outra escolha. Ou você dobra e adora a imagem, ou você morre. Só que o texto continua, e a gente vai ler o versículo 11. E o versículo 11 diz assim, ó, e qualquer que não se prostrar e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Irmãos, existe um grande problema. Na cultura de Babilônia, você poderia adorar o deus Marduk, que era o deus de Babilônia, e poderia adorar qualquer outra divindade, não tinha nenhum problema. Mas para o judeu, não. Os judeus, aquele que tem um único Deus, aquele que adorava o Deus de Israel, era um problema para eles se dobrar e adorar aquela imagem. Por isso que no momento que eles escutam aquele decreto, a população e o povo que estava naquele lugar se adoram. Eles se dobram, eles se curvam e adoram a estátua. Mas os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficam em pé. Porque eles sabiam o que dizia o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Eles sabiam, e fazer aquilo era uma afronta para Deus. Por isso que quando a multidão se dobrou, eles ficaram em pé. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E eles tinham isso em mente, porque eles sabiam que estava fazendo a vontade da vida dele para Deus. E eles eram conscientes disso. E o texto nos diz que o rei Nabucodonosor, irado, mandou chamar eles. Deixa eu ver aqui. Irado, mandou chamar eles no versículo 13. Diz assim, ó. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Irmãos, versículo 15. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvidos o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Pois fica sabendo, ó rei, das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, é uma questão de fé e de fidelidade daqueles homens. O decreto do rei era muito pesado. Era obedecer ou morrer. Era se prostrar e seguir a multidão, ou ser queimado e ser lançado na fornalha de fogo ardente. O capítulo 3 de Daniel é mais ou menos assim, em resumo, irmãos. O rei faz um decreto. Todos devem obedecer. Quem não obedece, morre. 3 jovens não obedecem. Irmãos, nesta manhã eu quero convidar você a ter uma vida mais profunda com Deus, a ter uma vida de mais comunhão com Deus, porque o futuro que nos espera exigirá de você e de mim uma vida de profunda, intensa comunhão com Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13.
Amém? Versículo 11 diz assim: vi ainda outra besta. Besta aqui na profecia tem um significado de poder. Vi ainda outro poder emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas quem são essas pessoas? São todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Irmãos, quando eu leio o capítulo 13 de Apocalipse, eu me lembro do capítulo 3 de Daniel. É como a história nos mostrasse o futuro que está escrito em Apocalipse capítulo 13. O que foi dito, o que foi apresentado para nós em Daniel capítulo 3 é o que acontecerá, que está escrito em Apocalipse capítulo 13. É o passado nos contando o que será no futuro. É a história do passado que nos faz enxergar o que acontecerá no futuro. E nesse tempo de prova, irmão, exigirá de você e de mim uma profunda e intensa comunhão com Deus. Porque a segunda besta aqui faz com que a primeira besta seja adorada. E quem não adora será no mesmo instante morto, irmãos. Quem não adora, morre. E quando eu olho para o movimento e para os sinais que estamos vivendo e vivenciando, eu só percebo uma coisa. Eu não sei se aqui teve, Zé, mas nos 10 dias de oração, lá na minha igreja, teve uma música da semana de oração que dizia assim, ó: ouço os passos de um Deus que se aproxima. E eu consigo ver nessa música e os acontecimentos que está passando. Ouço os passos, irmãos, de um Deus que se aproxima. Porque os sinais estão nos mostrando a proximidade de Jesus. Os sinais estão apontando para que Jesus está voltando. E o que requer de cada um de nós é uma profunda e intensa comunhão com Deus. Porque o futuro que nos espera exigirá de você, irmãos, uma profunda e intensa comunhão com Deus. E o que eu vou falar agora, eu quero que você preste muita atenção. Sai um decreto. Todos devem ficar em casa. O descumprimento desse decreto ocorre multas e prisões. Sai um decreto. Todos devem usar máscara. O descumprimento desse decreto ocasiona multas e prisões. Sai um decreto. Todos devem se vacinar. O descumprimento desse decreto é que a pessoa seja impedido de participar de algumas coisas do governo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que alguém aqui possa pensar em me chamar de antivacina ou me associar a um político, é que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Eu tomei todas as doses disponíveis, viu? Tomei todo. O que eu não consigo entender é como que nós conseguimos nos alegrar com que aquelas pessoas que não tomaram a vacina estão passando. O que eu quero trazer nesse ponto para você aqui é que não podemos nos alegrar de maneira nenhuma com aquelas pessoas que escolheram não se vacinar estão passando. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha mãe, ela precisou ir lá no UPAE. UPAE é a Unidade Básica de Atendimento Especializado. É quando você vai fazer um exame caro que o governo paga. É lá em Caruaru. A minha mãe foi lá fazer esse exame. Antes de ela chegar na porta, o porteiro já pediu logo o cartão de vacina. Ela tinha tomado, só que ela não tinha levado. Ela teve que voltar para Cupira para depois ir de novo. Só que em janeiro desse ano, eu precisei ir no shopping. Fui no banco, fui no Detran e fui comprar um sorvete. Irmãos, no Detran, e para ficar numa fila para comprar um sorvete, exigiram de mim, sabe o quê? O comprovante da vacina. E o que eu fiquei a imaginar, eu não estou fazendo apologia a nada aqui, viu? O que eu estou tentando mostrar é que não podemos nos alegrar com nossos irmãos que escolheram não se vacinar, estão passando.
E tenha muito cuidado que não é em nome da saúde, não. Existem muitas coisas por trás disso. E o que eu trago para você essa manhã é que você precisa ter uma intensa comunhão com Deus, porque o futuro que se aproxima exigirá de nós, irmãos, uma tremenda comunhão com Deus, irmãos. A internet, ela tem... Eu acredito que a internet ela seja um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Diga amém? Só que o diabo, ele é terrível. E ele começa a pegar aquilo que Deus cria, e ele bagunça, ele manipula e ele destrói. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E dentre dessas coisas ruins, o que eu enxerguei esses últimos dias foi que, preste atenção no que eu vou falar, a vacina é a marca da besta. Alguém viu isso aqui? Eu vi. E eu fiquei indignado com isso, porque a cada passo que se passa, os dias se passam, as pessoas ficam inventando uma coisa. É vacina, é chip, é biometria, é cartão, mas o que temos que fazer é voltar para a Bíblia e para o Espírito de Profecia, e eles vão nos dizer o que será a marca da besta, para que a gente não possa, de maneira nenhuma, ser enganado. O diabo não trabalha mais com força, matando, mas ele trabalha agora com engano. E eu quero trazer para você o que é a marca da besta. Mas para que a gente possa entender o que é a marca da besta, eu preciso explicar aqui o que é o selo de Deus. E eu quero que você, não precisa abrir não, que eu vou ler aqui para você. O que está escrito lá em Ezequiel capítulo 20, no versículo 12, diz assim: Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e ele, para que vocês soubessem que eu sou o Senhor vosso Deus. E no versículo 20 diz assim, ó: Santifiquem os meus sábados, pois eles se virão de sinal entre mim e você, para que você saiba que eu sou o seu Deus. A Bíblia nos mostra que o sinal do povo de Deus é a santificação do sábado. Deus determinou que o seu povo nos últimos dias guardarão um dia. E esse dia, como está descrito lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, diz assim, ó: Lembra-te, meu povo, do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. A gente aprendemos o que é o selo de Deus, a marca, o sinal, é o Santo Sábado. Então, o que seria essa marca que Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 diz? Lê comigo. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. O que seria isso? E eu quero trazer para você aqui a história. Deixa eu ler aqui para você. No dia 7 de março do ano 321, um camarada chamado Constantino, imperador romano, ele decretou, mas assim, viu? Que todos os juízes e os habitantes, ele descanse no venerável dia do sol. Irmãos, sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que todo o povo deve descansar no domingo. O decreto do ano 321, do dia 7 de março. E esse ensinamento que é de Roma vem se estendido a várias igrejas. Várias igrejas evangélicas têm abraçado esse ensinamento que vem de Roma. Que as pessoas descansariam e santificariam o primeiro dia da semana. O domingo, o venerável dia de sol. E eu quero trazer uma coisa para você que é muito interessante que eu achei aqui. A Bíblia não nos deixou sem saber dessas coisas. Daniel capítulo 7, o versículo 25, diz que aquele chifre pequeno, que é o poder papal, ele fazia o quê? Ele cuidaria de mudar os tempos e a lei. E no capítulo 8, no versículo 12, esse mesmo chifre pequeno, ele fazia o quê com a verdade? Ele lançava por terra. Isso era uma profecia que Deus já tinha nos ensinado, diz que lá no futuro as pessoas vão lançar a verdade por Deus em terra. Eles vão adorar a criatura em lugar do Criador. E o texto nos diz, irmãos, que não é mais com a espada, agora é com engano. Só que o texto de Apocalipse nos diz que essa marca, ela é colocada sobre a fronte e sobre a mão direita. Isso aqui eu achei muito interessante também.
O escritor de Apocalipse, ele é João. Ou ele escreveu, ou ele ditou para alguém escrever. O que é que João tem em mente? O que João tem em mente? O Antigo Testamento. A Bíblia que ele usava. Você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 5? É a repetição dos mandamentos de Deus. Você sabe o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6? Então abra aí para você ler comigo. Deuteronômio capítulo 6. Amém? Versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que hoje eu lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês inculcará a seus filhos, e dela falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Versículo 8. Também devem amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Quando o João está descrevendo aqui em Apocalipse que a marca da besta será na mão direita ou na fronte, o que é que ele tem em mente? Dizendo assim, olha, os mandamentos de Deus vão ser adulterados. A criatura vai obrigar com que todos os povos adorem a criatura, adorem um dia para que a adoração de Deus seja dispersa. E João está nos dizendo assim, ó, que a verdade de Deus seria lançada por terra. Eles mudaria os tempos e a lei. E ele agora vai fazer com que toda a criatura adore a própria criatura. E os textos nos contam que nesses dias, irmãos, exigirá de você, irmãos, uma profunda comunhão com Deus. Você já imaginou o que os nossos irmãos que escolheram não se vacinar estão passando? Imagina só que a pessoa está numa situação que precisa do INSS para receber seu benefício. E ele tem esperado uma vida inteira. Para que ele possa entrar lá, ele deve se submeter aos decretos humanos. Eu não estou dizendo, fazendo apologia a nada aqui. Eu estou querendo que você olhe para a história e espere algo maior no futuro. Daniel capítulo 3 é um reflexo do que acontecerá, que está escrito em Apocalipse capítulo 13. A história do passado nos conta o futuro. E o futuro esperado em nós, irmãos, uma profunda e intensa comunhão com Deus, irmãos. Para você, naquele grande dia, adorar decretos humanos ou adorar os mandamentos de Deus. Porque aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nesse dia, irmãos, exigirá de nós uma tremenda e profunda comunhão com Deus. Eu vou contar uma história agora. Uma vez, 40 missionários, eles saíram do Brasil para pregar em um país comunista. E nesse país comunista não se pode pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem pregar o Evangelho de Jesus Cristo era morto. É a lei daquele país. E aqueles 40 missionários foram sabendo disso. Talvez ele não poderia nunca mais se reencontrar sua família. Talvez eles fossem presos lá e mortos. Mas eles saíram do Brasil com a certeza de uma coisa: de que Jesus salva. E a história nos conta que eles partiram nessa jornada. Chegaram nesse país em que mata os cristãos. E eles sabiam da lei que ali tinha. Se fosse pego pregando o Evangelho, seriam mortos. Eles sabiam disso. Era um risco tremendo, irmãos. E a história nos conta que eles começaram agora a pregar o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Eles foram presos. Os 40 missionários que deixaram as suas famílias para pregar que Jesus salva, foram presos. E a lei daquele país dizia assim, ó, quem fosse pego seria morto. E chegou o dia da sentença. Todos condenados à morte. Eles seriam decapitados. E a história nos conta que o tenente que comandava aquela execução colocaram todos os 40 enfileirados. E a cada execução, ele chegava para o número da pessoa, número 40, e dizia assim: nega o teu Deus e viva.
nega o seu Deus e viva. E a história nos conta que aquele número 40 disse: viva o Cristo Rei. E a história nos conta que cabeça rolando, sangue para todo lado. E o tenente agora olhava para o 39, nega o seu Deus e viva. E ele levantava a mão e dizia: viva o Cristo Rei. E a cabeça dele, o 38, 37, o 36. E o tenente agora começava a apelar e olhava para o 36: estão mortos os teus amigos, é só negar e você volta para casa. Mas o 36 levantou a mão e disse: viva o Cristo Rei. E a cabeça dele, o 35, o 34, o 33, o 32, e cabeça para todo lado, e famílias que nunca mais vão reencontrar seu pai, seu irmão, seu filho. E o 30, e o 29, e nega teu Deus e vive. Se levantavam a mão com lágrimas nos olhos e dizia: viva o Cristo Rei. O 28, o 27, o 26, o 25, cabeça para todo lado, sangue para todo lado. E o tenente começava a apelar: é só vocês desistir, vocês voltar para sua casa. Mas o 23 dizia: viva o Cristo Rei. E a cabeça dele, cortada. O 22, o 21, o 20. Você já imaginou a cena? Sangue para todo lado, pessoas chorando com medo. Mas o 19 levantava a mão e dizia: viva o Cristo Rei. E a cabeça dele também foi cortada. E o 18, e o 17, e o 16. E o tenente começou a apelar agora aos sentimentos e dizia: por que você faz isso? Olha para as outras pessoas, estão mortas em troco de quê? É só negar a Deus e viver. Irmão, a fé que temos em Deus tem que ser muito mais do que racional. Temos que entender que ainda que morra, viverá. E era isso que eles entendiam. E o 17 levantou a mão com lágrimas nos olhos, pensando na família, mas ele disse assim: ó, viva o Cristo Rei. E a cabeça dele também foi cortada. E o 16, e o 15, e o 14, e o 13, era a cabeça para todo lado, sangue, e pessoal chorando. 12, 11, 10, 9, 8, 7. E o tenente começou a apelar mais uma vez: em troco de quê, gente? É só negar a Deus. 6, 5, 4. Em troco de quê? A sua família espera você lá. É só negar e voltar. 3, 2. Viva o Cristo Rei. Ficou só o número 1. E a história não conta que aquele número 1, ele negou a Deus. Ele saiu da posição de execução. E quando o tenente vira com toda alegria para contar para os soldados, a história nos conta que 5 soldados ficaram no lugar daquele número 1. Porque o que mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. E a Bíblia nos diz que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. E esses vencedores, sabe quem é? É aqueles que não amaram a própria vida. São aquelas pessoas que fizeram da sua vida a vida de Deus. São aquelas pessoas que, acima de tudo, preferiram obedecer a Deus do que aos homens. O futuro que nos espera, irmãos, exigirá de nós uma profunda e intensa comunhão com Deus, ao ponto de há decretos que saírem, nós, de maneira nenhuma, nos dobrar e adorar. Isso é uma coisa para você. Os irmãos hoje que guardam o domingo, ele não tem a marca da besta. Porque a marca da besta só vai ser constituída, formada, colocada, quando sair um grande decreto que obrigará a todos a guardar o domingo como dia santo e a transgredir o sábado. Aí sim, as pessoas receberão a marca da besta. Os irmãos que guardam o domingo hoje não têm a marca da besta ainda, porque ela será colocada, introduzida, quando sair um grande decreto que obrigará, irmãos, a obedecer a criatura ou guardar o sábado do Criador. E nesse momento, irmãos,
exigirá de você, irmãos, e de mim, uma profunda comunhão com Deus, ao ponto de não temermos medo da morte, ao ponto que mesmo em face da morte, não vamos amar a nossa própria vida. Neste momento, no futuro, exigirá de nós uma vida de profunda comunhão com Deus. A Bíblia nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos mais infelizes que todos os homens. Que a nossa esperança, irmãos, é na pátria celestial, onde as coisas serão recriadas, e aquele Éden que foi dado a Adão e a Eva será dado a você. Você é filho de Deus, e o apelo que eu faço essa manhã é que possamos ter uma vida mais intensa com Deus, porque o futuro que te aguarda exigirá de você uma profunda comunhão com Ele. Amém? E eu peço para que a gente possa cantar junto o hino Fiel a Toda Prova, que você faça desse hino a sua oração, que você possa se apegar às promessas de Deus e perceber uma coisa, irmãos, que mesmo que o mundo te abandone, Deus estará com você para todo sempre. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Vamos todos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel do que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Já venceu por mim. Posso me apegar à fonte de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto sem me alcançar. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia o meu auxílio, seu
dia inundou o meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Oremos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Nós te pedimos, por favor, que o Espírito Santo que nos ajude a permanecer firme a toda a prova, Pai. Que o Espírito Santo possa tomar conta da nossa vida e fazer com que a nossa vida seja a imagem e semelhança de Deus, Pai. Nos ajuda, Pai, por favor. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Pai, mais uma vez, Senhor Deus, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, para que possamos fazer a Tua vontade em nossa vida, Pai. Eu te peço uma bênção muito especial sobre essa igreja, Pai, sobre os membros dessa igreja, sobre a liderança, sobre as visitas, que essa igreja seja uma imagem e semelhança Tua aqui, Senhor. Que essa igreja seja abençoada por Ti, que essa igreja aqui esteja pronto para o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos leva para casa, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Consagra.